Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor. Estou indo mais uma vez aqui para o monte, buscar a presença do nosso Deus. Estou caminhando aqui rumo a um monte sagrado, onde consagramos ao Senhor nosso Deus para buscar a sua presença, para buscar o seu poder, a graça e a misericórdia dele sobre essa geração. Consagramos esse monte para pedir a Deus em favor do povo, em favor dessa geração, né? Para que Deus venha ter misericórdia de todos nós, venha levantar os caídos, dar força ao cansado, dar vigor àquele que não tem nenhum vigor, dar visão àquele que perdeu a visão espiritual, né? Dar coragem àquele que está andando amedrontado, né? E renovar a fé daquele que, por algum motivo, está perdendo a fé. Porque Jesus, ele falou: acaso quando eu voltar, acharei fé na terra? E nós precisamos estar exercendo cada dia a nossa fé, buscando cada dia, porque a fé, como músculo, ela precisa ser exercitada para não definhar, para não se acabar. Portanto, coloquemos nossa fé em prática e pratiquemos a palavra do Senhor. E nós que, né, estamos um pouquinho mais fortes, devemos suportar os fardos dos fracos, dos mais fracos, como nos orienta a palavra de Deus. Devemos levantar os caídos, né, orar por todos e pela nossa família. Que Deus venha nos usar cada dia como vasos de honra, como obreiros, né, de valor, que pratica a palavra de Deus e não apenas ouve. Que Deus venha despertar em nós o sentimento que despertou naqueles homens ali da Bíblia, né? Começando pelos heróis da fé, pelos profetas, pelos juízes e depois pelos apóstolos, pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo, né? Que eram capazes de dar suas próprias vidas em favor das almas perdidas. Por amor ao Evangelho, eles foram capazes de se entregar à própria morte, né? Muitas vezes passaram por afrontas, perseguições, naufrágios, chicotes, prisões, apedrejamento e até crucificação, mas não negaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos ter esse mesmo sentimento que pairava no coração dos nossos irmãos, dos nossos queridos irmãos da Bíblia, da igreja primitiva. O que será que Deus está achando de nós, como a igreja contemporânea, a igreja atual, o povo dele? O que é que Deus está achando de nós? Será que ele tem se orgulhado de nossas atitudes, de nossa obediência à sua santa palavra? E eu não digo obediência apenas de ir no templo para cultuar 2 horas de culto, não. Eu não falo em obediência apenas de nós chegarmos diante de um templo para ir louvar 2, 3 hinos, ouvir meia hora de palavra, não. Quando eu cito a obediência, é quando Jesus disse que nós temos que amar até os inimigos, perdoar os que nos ofendem, alimentar os famintos, expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos e pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. É obedecer fugindo do pecado que tão de perto nos odeia. É andar com o coração quebrantado e contrito ao espírito contrito, o qual o Senhor não despreza. Porque o Senhor, ele disse que nós, aleluia, devemos nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de paz, de benignidade. Ele disse que nós somos luz do mundo e sal da terra.
E nós não podemos perder o brilho da luz, nem o sabor do sal. Nós precisamos ser diferentes, porque nós fomos chamados para ser luz e caminhar na luz, que é Jesus Cristo. Mas essa luz não podemos andar como luzes apagadas, como Jesus falou. Ele disse, não se acenda a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luzes para todos que estão na casa. Assim a vossa luz resplandeça diante dos homens, para serem vistos por ele. Precisamos ser vistos não como trevas, mas como luz. Precisamos ser vistos não como discípulos do inimigo, das trevas, mas discípulos de Jesus Cristo. Não podemos ser apenas meros religiosos, andando por aparência externa, mas precisamos carregar dentro de nós o Evangelho e transbordar esse Evangelho para quem necessita, seja nas ruas, nos becos, nos valados, nas vielas, nas cracolândias, nos hospitais, nos presídios, nos manicômios, nos prostíbulos. Precisamos levar esse Evangelho a toda criatura. Esse Evangelho que é poder de Deus para a salvação do judeu, também do grego, não pode ficar apenas dentro de nós mesmos, porque esse seria um sentimento de egoísmo. Eu não posso querer a salvação apenas para mim. Essa salvação que eu recebi pela graça, pelo favor do Senhor, porque a salvação é um dom gratuito de Deus, não vem de mim mesmo, não é das minhas obras que eu vou receber salvação, para que eu não venha me gloriar, mas foi um favor do Senhor. Esse favor do Senhor eu tenho que repassar para outras pessoas que ainda estão fora da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, da salvação. Esse é o Evangelho de Cristo, o Evangelho de multiplicação do povo de Deus. Precisamos ser povo de Deus, mas que gera povos para Deus. Precisamos ser ovelhas que geram ovelhas. Precisamos ser discípulos de Jesus, que geram discípulos. Porque isso é uma ordem de Cristo para nossas vidas. Ele decide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os todas as coisas que eu vos ensinei. O que nós aprendemos de Cristo, precisamos ensinar a outras pessoas. E o que é que nós aprendemos de Cristo? A colocar Deus em primeiro lugar, primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, é o primeiro mandamento. E ele disse, o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quer dizer, precisamos aprender de Cristo, mas precisamos passar para outras pessoas esse aprendizado. Porque ninguém aprende se não... Ninguém ensina se não aprendeu. Ele tem que aprender primeiro. Jesus nos ensinou o Evangelho verdadeiro para que nós venhamos pregar para outras pessoas, fazer discípulos. Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus ainda vem dizer assim, ó: e recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Samaria, em Jerusalém, na Judeia e até aos confins da terra. Nós não recebemos o poder do Espírito Santo para nós mesmos, mas recebemos para quê? Para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Testemunhar em palavras, em sinais, prodígios e maravilhas. É isso que nós precisamos testemunhar de Cristo, porque nós somos chamados como discípulos para sermos testemunhas do Senhor. Nós que em outro tempo andávamos em trevas, nem povo nós era, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Onde o nosso irmãozinho Pedro, ele vai dizer assim, mas vós sois um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que no outro tempo nem erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E essa misericórdia é o quê? Nós fomos alcançados
pela misericórdia de Deus, fomos limpos do nosso pecado, fomos perdoados, recebemos o Espírito Santo para quê? Para, aleluia, testemunhar de Cristo. Como ele disse, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é um objetivo que Deus tem no nosso coração, que nós fomos chamados para a sua maravilhosa luz e que essa luz venha resplandecer através de nós para outras pessoas que estão no crime, que estão na droga, na bebida, na prostituição, que estão nos jogos, que estão, aleluia, na inveja, na falsidade, na fofoca, que estão distantes de Deus. Nós precisamos quebrar essa barreira que divide o povo de Deus, o povo, o ser humano, do Deus Todo-Poderoso. Porque o braço dele não está encolhido para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas a Bíblia diz que é os nossos pecados que faz divisão entre nós e Deus. E nós precisamos levar esse evangelho de Jesus Cristo. Para quê? Para que essa pessoa venha crer em Jesus, venha aceitar Jesus como Senhor e Salvador e venha ser perdoado do seu pecado. Para quê? Para ser quebrado essa divisão que o pecado faz entre o ser humano e Deus. Por isso que nós somos discípulos de Jesus. Ser religioso não basta. Ser frequentador de templo não basta. Ser, aleluia, uma pessoa que vai, aleluia, que se veste de uma forma ou que caminha de uma forma, não basta. É necessário que nos tornemos discípulos de Jesus. Discípulos é o quê? Discípulos é como aqueles discípulos andavam seguindo Jesus e obedecendo às suas palavras, né? Aonde ele ia, os discípulos iam junto, seguindo as suas pegadas. Aqueles discípulos tinham a essência de Cristo. A essência de Cristo é íntima compaixão pelas almas perdidas. A essência de Cristo é amor, ágape, aleluia, pelos menos favorecidos, pelos desprezados pela sociedade. Uma íntima compaixão sem acepção de pessoas, sem olhar apenas para, aleluia, a condição financeira do ser humano, sem olhar com uma visão carnal, aleluia, de observar apenas as vestes dos seres humanos, a sua condição, aleluia, que ele se encontra, porque nós não fomos chamados para condenar ninguém, nem para julgar ninguém, nós fomos chamados para amar. Assim é o chamado de Jesus Cristo na vida do discípulo. Do religioso não, é o contrário, mas do discípulo é. Jesus disse assim, ó, o próprio Jesus disse, aleluia, eu não vim para julgar o mundo. Olha, Jesus não veio para julgar o mundo. Ele poderia julgar todo mundo, julgar e condenar na hora, porque ele não tinha pecado, ele nunca teve, e ele era justo 100%. Mas ele próprio disse assim, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Mas tem quem julgue o mundo no último dia. Quem vai julgar o mundo, o ser humano, no último dia, lá no final, é a palavra de Deus. Por isso nós precisamos pregar essa palavra. Para o ser humano ser convencido de um dia vai ter um julgamento lá e que ele vai prestar conta pela palavra de Deus. Tem quem julgue o mundo no último dia. Jesus disse, é a mensagem que eu prego. Pronto. E a Bíblia diz assim, quem é tu que julgas o servo alheio? Eu não posso julgar um morador de rua, jamais. Eu tenho que amá-lo e pregar sobre Jesus para ele. Eu não posso julgar uma prostituta, nem o próprio Jesus julgou Maria Madalena. Ele disse, cadê os teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Ele disse, nem eu tampouco te condeno. Vai em paz e não peques mais. Jesus não condenou aquela mulher, ele poderia ter condenado, poderia. Porque como ele falou para aqueles homens, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Jesus era o único ali que não tinha pecado, ele poderia condenar aquela mulher, mas ele não condenou, ele a perdoou. E porque nós, porque aceitamos a Jesus e recebemos a graça de Deus, nós vamos ficar condenando os outros, acusando os outros, caluniando, defamando, matando espiritualmente. Não, esse não é o papel do discípulo. O papel do discípulo é suportar os fardos uns dos outros, levantar o caído, buscar a ovelha que caiu pelo caminho e trazer de volta nos ombros e ainda se alegrar e dizer, graças a Deus,
que eu trouxe, encontrei essa ovelha caída e trouxe aqui, ó. Vou tirar os espinhos, vou cuidar, vou dar alimento, aleluia, porque ela precisa. Assim é a obra do discípulo. Buscar as almas que estão caídas pelo caminho. Não importa o que aconteceu, não interessa, porque nós, aleluia, vamos prestar conta de tudo que nós fazemos, das nossas boas obras. Porque a Bíblia diz que, o apóstolo Paulo diz que todos nós chegaremos diante do tribunal de Cristo e vamos prestar conta das nossas obras, sejam elas boas ou maus, no corpo. Está lá na Bíblia. Então, analisemos e busquemos essas almas que caíram pelo caminho. Torne-se um discípulo de Jesus e não apenas um mero religioso, escondido atrás de uma carteirinha, de uma credencial, ou apenas de um estatuto, ou atrás de um estatuto. Mas ande blindado pelo Espírito Santo e faça uma obra de um evangelista, como disse o apóstolo Paulo. Fazei a obra de um evangelista. Porque assim Jesus, ele nos quer, fazendo a obra de um evangelista. Aleluia! Assim Jesus nos quer, ganhando almas para o reino dos céus, é uma ordem dele, para todos nós discípulos. Aleluia! Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a ordem para os discípulos e vem da boca de Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, porém, será condenado. É uma ordem de Jesus para os crentes. E os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, Jesus dizendo. Falarão novas línguas. Pegarão os serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Viu? E imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Essa é uma ordem de Jesus para quem? Para os crentes. Tem que ter sinal onde o crente chega. Tem que ter algum milagre da parte de Jesus aonde o crente chega. É nós que fazemos o milagre? Não. É Jesus, é o nome de Jesus. Ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Só que para isso nós temos que crer que Jesus fará o milagre e temos que nos disponibilizar para fazer essa grande obra que Jesus determinou para nós. Porque nós não fomos chamados aleatoriamente, irmãos. Cada um de nós foi chamado com um propósito. E o propósito é povoar o céu. Adorar o Deus Todo-Poderoso aqui, enquanto estamos na terra, e ganhar almas para o reino do céu, para quê? Para povoar as moradas celestiais que estão preparadas desde a fundação do mundo. Porque Deus poderia estar usando os anjos para evangelizar, mas não, Ele escolheu a nós, limitados, pequenininhos, muitas vezes, né, coisas loucas do mundo, né, chamados de loucos, de fanáticos, né, de um monte de coisa. Somos xingados nas ruas quando pregamos de todo tipo de nome. Mas não podemos ligar para isso, precisamos olhar apenas para Jesus. Porque eles foram muito mais perseguidos do que nós, amém? Nós hoje estamos no tempo maravilhoso de fazer a obra de Deus. Não há perseguição, não há surra, não há prisão, não há açoite, não há apedrejamento. E por que você não se disponibiliza para evangelizar essa terra? Que Deus te abençoe, te proteja e que Ele desperte em você o fogo ardente que Ele despertou no coração de Paulo, de Filipe, de Barnabé, de Silas, de Pedro. Jesus, Ele conta conosco, meus irmãos, para desfazer as obras do maligno. Portanto, desperta, ó tu que dormes. Sai da tua zona de conforto e cai no campo, porque a seara está branca, aguardando a ceifa. A seara está madura. A seara é grande, são poucos os ceifeiros. Torne-se um ceifeiro do Senhor e comece a pregoar essa mensagem de salvação pelos quatro cantos. Aqui eu estou no monte e Deus está me usando para despertar você que está dormindo aí. Do outro lado, indo no culto apenas para observar a vida alheia. A roupa, o cabelo de alguns, o sapato de outro. E Deus quer ouvir a tua adoração. Deus quer ouvir a tua oração por essas almas. Deus quer ouvir a tua voz na esquina,
pregando para os usuários de droga, para o morador de rua na Cracolândia, para a prostituta no prostíbulo, para o doente no hospital, para o preso no presídio. Então desperta! Não é tempo mais de ser fariseu e hipócrita, é tempo de ser discípulo do Senhor. É tempo de ser discípulo do Senhor. Há uma grande diferença entre ser discípulo e ser religioso. Discípulo obedece à ordem de Cristo e coloca em prática. Religioso apenas anda de aparência. Como Anás e Caifás. Então é tempo de nós partir para cima do nosso inimigo. Se revista das armaduras de Deus. Vá lá para Efésios 6,10 e coloque o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, as sandálias da preparação do evangelho da paz. Coloque no seu coração a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e coloque em prática, revista-se. Porque o inimigo não está brincando, ele é furioso. E o nosso inimigo é invisível. E ele tem tirado muitos da presença do Senhor, apenas com bajulações, com revelações mentirosas, apenas com dogmas e com placas. Precisamos ter um ministério para congregar, sim, precisamos congregar, mas precisamos saber que a verdadeira obra se faz fora do templo. No templo é lugar de adoração, de oração, de reverência ao Senhor nosso Deus, mas a verdadeira obra que Jesus determinou é fora, é feita da porta do templo para fora. Jesus conta contigo. Revista-se. O nosso inimigo não é carne, não é sangue. O nosso inimigo não é o irmão de outra congregação. Nosso inimigo não é um morador de rua. Nosso inimigo não é um bandido. O nosso inimigo não é uma prostituta. O nosso inimigo não é um ladrão. O nosso inimigo é o diabo e seus anjos. E se ele pudesse, ele já teria nos engolido vivo. Por isso prepare-se, que nós estamos em tempo de guerra. E a guerra é espiritual. E só vai vencer essa guerra espiritual quem estiver buscando aquele poderoso lá do céu. E se revestindo das suas armaduras celestiais. Amém? Que Deus abençoe e que Ele desperte em nós o desejo de sermos verdadeiros discípulos e de fazer uma verdadeira obra do Senhor, porque não é tempo mais de observar o crente pela roupa, pelo carro que ele anda. Não é tempo mais de observar. Aliás, nunca foi, desde o tempo de Jesus. Não é tempo mais de observar o crente, aleluia, se ele tem um salário grande ou pequeno, se ele tem amizades influentes ou se ele congrega num grande ministério. Não, é tempo de observar o crente, o servo de Deus, o discípulo do Senhor, pelas obras que ele faz. Como Jesus falou, como Jesus falou, que nós seremos conhecidos pelas obras e não pela aparência. Então observe a pessoa, aleluia, pelas obras. Será que essa obra é de Deus? E analise e compare com a Bíblia, como nós devemos comparar os verdadeiros profetas da antiga aliança e os da nova aliança também, como Ágabo, como Silas. Compare com os dias de hoje. Quem faz a verdadeira obra bíblica? Não é julgamento, é observação, observe. Porque tem muitos cegos guiando as cegos. E Jesus disse que ambos cairão na cova. Portanto, desperte. E observe quem faz a verdadeira obra de Deus e diga verdadeiramente, esse aqui é um discípulo de Jesus. Esse aqui é profeta. Observe, porque tem muitos ainda na terra. Ainda tem, eu creio que muito mais do que 7.000 que não se dobrou, não se vendeu a Baal. Portanto, preste atenção. Analise os frutos de cada um. Porque Jesus disse assim, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É para que você veja as boas obras em alguém e diga verdadeiramente, esse aqui segue a Jesus. Porque ele disse que nesses últimos tempos surgiria tantos falsos cristos e falsos profetas, enganaria muitos. E ele disse assim, pelos seus frutos os conhecereis. Aí você vai analisar os frutos dos antigos profetas, heróis da fé e os discípulos de Jesus e comparar com os dias de hoje. Quem faz verdadeira obra de Deus? Pronto. Aí você vai observar e vai dizer,
Verdadeiramente esse faz a obra de Deus. Não apenas aparência, mas obras, frutos de Jesus Cristo. Precisamos observar isso. Eu me espelho em Paulo, meu irmão, apóstolo Paulo. Eu sempre coloquei, desde que me converti, em me espelhar no meu irmão, apóstolo Paulo, porque está escrito, Deus permitiu que fosse escrito na Bíblia lá, que Paulo colocou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Pronto, eu sou imitador de Paulo. Eu procuro pelo menos um pouquinho por cento aí imitar Paulo. Então procure também imitar quem faz a verdadeira obra de Deus, porque uma grande parte não tem mais parte com o Senhor, infelizmente. Tem muitos que estão cortados da videira verdadeira, e nós temos que orar a Deus para ter misericórdia e reenxertá-lo na videira. Por quê? Porque lá em João 15 Jesus disse: aquele que não der fruto, o meu Pai corta e lança fora. Então precisamos dar fruto, precisamos fazer uma boa obra e precisamos ganhar almas para o reino dos céus. É assim que eu deixo essa mensagem para você e para mim, nessa manhã aqui no monte, nesse princípio de tarde, aliás, porque é meio-dia, a oração do meio-dia. Eu vou iniciar agora e vou orar pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério e por todos que estão jogados pelas ruas, becos e valados, iludidos por Satanás. É assim que eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus.